fotografia em cinema é cinematografia, né? Você registrar imagens em movimento. O cinema é uma forma de audiovisual, né? Então, ele tem a imagem e o som conjugados. Eu não acho que exista uma importância maior da imagem sobre o som, uma prioridade. Eu acho que as duas coisas são importantes no filme. Mas, antes de existir o cinema sonoro, já existia o cinema, né? Então, isso prova que é possível fazer cinema sem som, pelo menos sem diálogos, né? Então, acho que o fundamento do cinema é isso, é registrar as imagens em movimento. Dentro disso, o diretor de fotografia, ou o cinematógrafo, que é um nome mais genérico, é a pessoa responsável pela imagem, né? Essa responsabilidade é bastante extensa. Você está afeito ao seu controle, às suas decisões, o enquadramento, né? Uma posição de câmera, uma altura de câmera, uma distância focal de lente, tudo isso está sob a responsabilidade do diretor de fotografia. E a iluminação do set, a movimentação da câmera, né? Tudo isso são responsabilidades, fazem parte do trabalho do diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele, na realidade, ele é uma espécie de intérprete, né, visual do roteiro. Tem um colega nosso, o Antônio Luiz Mendes, que tem uma definição muito boa, muito bem-humorada do que é o diretor de fotografia. Ele diz que o diretor de fotografia é o pintor do quadro dos outros, né? No sentido que o diretor de fotografia cria as imagens para um filme, né, cuja responsabilidade maior, né, é do diretor do filme, né, o autor do filme, né? Mas a colaboração dessas duas personas, do diretor e do diretor de fotografia, é uma colaboração muito estreita, né? Quase que um casamento. Você, para fotografar um filme, você tem que ter uma sintonia muito grande com a direção do filme, né? Você tem que gostar do projeto, ter um interesse pela temática, pelo universo estético daquele filme, para que o seu trabalho corra bem, né? Seja bem sucedido. Mas o diretor, ele é uma figura de um maestro, é uma pessoa que está atento a todos os aspectos do filme, a interpretação dos atores, a direção de arte, ao figurino, né, e a fotografia, né? Mas o diretor de fotografia, embora ele se reporte principalmente à direção, ele tem um trabalho muito próximo dos outros colaboradores ligados à imagem do filme, ou seja, a direção de arte, né, o figurino, o produtor de objetos, o maquiador, todo mundo que está contribuindo de alguma forma para aquilo que é colocado em frente da câmera para o fotógrafo registrar, né? O fotógrafo, nós não colocamos nada em frente da câmera, né? A gente não produz nada para ficar em frente da câmera. Na realidade, a gente coloca a câmera e ilumina aquilo que nos foi dado, né? Que nos foi colocado na frente da nossa câmera. Então, esse trabalho prévio, né? As pessoas dão muito peso à filmagem, ao ato de filmar, né? Mas, na realidade, o ato de filmar é a culminância de um processo muito mais complexo do que a própria filmagem, tá? Que é o processo da criação. Você parte de uma obra, né? O roteiro não é bem uma obra literária, né? Alguns roteiros são muito bem escritos, até pode ser considerado uma obra literária. Mas o roteiro é uma indicação, né? É a indicação de uma rota. Roteiro é a indicação de uma rota. Então, você tem muita liberdade para, a partir daquela rota, daquela indicação de rota, você criar tudo, né? Na parte da imagem do filme. Logicamente, os diálogos, né, vão ser respeitados, às vezes até são modificados, normalmente são, os atores adaptam um pouco também, mas a parte toda da imagem
ela tem uma abertura maior, né? Porque nem todo filme é feito em estúdio. A maior parte dos filmes ainda é feita em locações, né? Então, o trabalho do fotógrafo começa na escolha dessas locações, né? O fotógrafo participa muito diretamente da escolha das locações, não só para dar uma avaliação técnica, né? Se aquela locação, às vezes o diretor gosta da locação, ela é execuível tecnicamente. Se você tem recuo, se você tem pé direito, você tem orientação em relação ao movimento do sol, né? Então você vai considerar uma série de coisas junto com a direção de arte, né? Então esse trabalho de encontrar os locais onde a ação do filme vai se passar é um trabalho feito ao diretor, ao fotógrafo, ao diretor de arte, né? E qualquer um desses cabeças de equipe acaba tendo um direito de veto, né? Você pode ter uma locação que é excelente para a arte, excelente para o som, e que para a fotografia não seja exequível, né? Então, quando você chega a escolher uma locação, ela é uma unanimidade, quer dizer, todos os elementos, né, os chefes de departamento do filme acordam que aquela locação é a melhor, né? O diretor é o primeiro, porque ele tem que dizer se aquela locação conta a história do filme, ambienta aquele filme naquele momento, né? Mas depois a arte também diz, não, funciona, dá para mexer aqui, dá para pintar isso aqui, dá para tirar aquela parede, né? Então todo mundo fica de acordo com aquilo. E a partir dessas escolhas, né, você vai então começando a poder imaginar o que vai acontecer dentro daquele espaço que você já aprovou, já conheceu, né? E aí você começa a pensar na movimentação, né, da câmera em relação aos atores, né, da câmera em relação ao cenário, né, como é que vai ser feito, né, o que a gente chama de decupagem. Decupagem é você dividir em planos, né, uma sequência dentro de um ambiente, né? Então você tem lá alguns roteiros tem mais indicações precisas a respeito dessa decupagem, né? Tem indicações de plano, plano geral da Avenida Governador Magalhães, né? Aí depois a câmera se aproxima de um carro no farol, né? Close do motorista do carro. Então tem filmes que já vêm com essas especificações, não que o diretor não vá mudar isso, né? Mas já vem com algum tipo de indicação. Outros não vêm com nenhuma indicação e acabam que são mais fáceis de você adaptar à locação, né? Porque não tem nenhum a priori, quer dizer, não precisa ser assim ou assado. Você pode chegar lá, né, e com o diretor montar uma movimentação de atores, de câmera, né, os momentos em que o diálogo vai ser dito, as réplicas e tal, em função daquela locação, tá? E aí, isso tudo está acontecendo bem antes da filmagem, né? Sei lá, eu costumo visitar a locação e aprovar a locação um mês antes, para dar tempo de todo mundo agir, porque a arte vai trabalhar lá dentro, né? Precisa pintar, revocar, então você tem que aprovar tudo isso antes. E eu, da minha parte, fico esse tempo todo pensando como é que eu vou iluminar aquele cenário, né? Então eu tenho uma indicação se a ação que ocorre lá é uma noturna, se é uma diurna, né? Quantos atores vão estar em cena. Então, tudo isso são os elementos que eu preciso para imaginar como é a luz ali, né? Para você chegar numa concepção de luz, você precisa primeiro ter claro na sua cabeça o que aquela sequência representa dentro do filme como um todo, né? Que momento dentro da dramaturgia do filme, em que momento aquela sequência acontece, né? Se você tem uma evolução da imagem do filme, quer dizer, se o filme começou com um tipo de imagem e conforme a história vai se desenrolando, essa imagem vai mudando, vai evoluindo, vai ficando mais contrastada, mais colorida, qualquer coisa, você tem que localizar com muita precisão, ter muito claro, né, como é que aquelas sequências vai se encaixar no todo.
porque a gente não filma planos nem sequências, a gente está fazendo um filme, né? Você está simplesmente dividindo para poder realizar o trabalho de filmagem. Normalmente ninguém filma na ordem em que as sequências vão estar no filme. Você faz o plano de produção pelas conveniências todas de produção. Ah, o ator tal não pode, nas 2 primeiras semanas ele não pode filmar, então não vai ter nada com aquele ator, embora as primeiras cenas do filme sejam com aquele ator. Então a ordem é totalmente aleatória. Então, como a ordem é aleatória, depende de fatores de produção, você tem que ter muito claro na sua cabeça, certo? O aspecto de cada momento do filme, o aspecto visual, para poder a qualquer momento rodar uma cena do final, onde a imagem já está com um aspecto muito diferente do que estava no início. Sou um dos bandidos da luz vermelha. Eu queria ser grande. Não dá pé. Se matar, não dá pé. Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou. Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão. Fora a multa de 10 cruzeiros novos. Tenho 26 anos, vivo de roubo e empréstimo dos amigos. Posso dizer de boca cheia. Eu sou um boçal. Mas se for levado novamente aos tribunais, poderá pegar 480. Só poderá ficar livre dos seus crimes se conseguir provar que é louco. Então esse trabalho do diretor de fotografia, de não só criar a imagem, mas ter em mente exatamente, né, o que cada momento do filme tem que representar em termos visuais, é um dos trabalhos mais importantes, né? No set, quando isso tudo já está definido e você vai rodar a cena, né, você tem outro tipo de preocupação. Normalmente você vai realizar, vai pôr em prática aquilo que você já imaginou, né? Filmar é pôr em prática aquilo que você imaginou. Você tem que estar aberto para a possibilidade de mudanças, né? Não sou um apologético, nem um apologista do improviso, mas o improviso joga um papel importante. Às vezes você pensou, chegou a algumas conclusões, mas na hora alguma coisa no cenário ou nos atores te sugere uma outra solução que é melhor. E você não pode, por comodidade, colocar aquela solução de lado, porque ela vai exigir de você outras medidas no set, né, outras decisões, porque, não, já estava bom daquele jeito, né? Você tem que ter, a qualquer momento, disposição para mudar para melhor, né? Então você tem que ter essa abertura. E ter a consciência de que esse trabalho de filmagem então, é um trabalho de formiguinha, né? Você está colocando os elementos necessários, né? Nem tudo corre exatamente como você imaginou, né? Às vezes você está contando que tenha sol na locação lá de fora e no dia está chovendo. Então, o cinema como um todo é uma atividade muito complicada em termos logísticos, né? Um grande diretor e produtor americano, Richard Brooks, disse uma vez numa entrevista que a única atividade que supera em termos de dificuldade logística filmar é fazer guerra. São exércitos guerreando. Porque, inclusive, a maior parte das dificuldades logísticas é da mesma natureza, é transporte, né? É hora do dia, condições meteorológicas, a gente depende das mesmas coisas
que uma tropa depende para combater. Né? Então é uma operação muito complexa. Se você for muito rígido e não tiver adaptabilidade, para, por exemplo, choveu, não era para chover, estava contando com o sol. Né? Se realmente o sol for fundamental para contar a história, né? O cara acordou deprimido, aí o sol fez com que ele ficasse bem. Você não vai rodar, você vai dizer, olha... Né? Agora, depende, de repente a produção tem condições, você tem equipamento para fazer o efeito do sol sem estar o sol de verdade lá. Né? Então, aqui nas nossas condições no Brasil de cinema, dá produções médias, tem grandes produções já no Brasil, né? Mas a produção média, você não tem acesso a todos os equipamentos, a todas as possibilidades. Né? A gente já conta com um parque tecnológico razoável, já tem equipamento de última geração e tal, mas a gente não tem todas as facilidades. Tá? Então, isso exige uma capacidade de improviso, você precisa saber improvisar, né? E exige um tipo de criatividade, de apropriação de soluções, né? Muitas delas que não são soluções da atividade cinematográfica. Né? Às vezes você vai pegar emprestado um tipo de remendo, né? Que é uma coisa do teatro, né? Uma outra atividade da pintura. Né? Você vai se utilizar de uma outra linguagem para superar um problema na linguagem cinematográfica. Tá? E atenção! Em edição extraordinária, informa Patrulha Continental. Segundo fontes bem informadas, aconteceu quase o impossível. Acontece que um favelado resolveu bater a carteira de outro favelado. Acontece, porém, que nenhum tinha nenhum. Por outro lado, informa-se que a polícia continua caçando o bandido da luz vermelha. O primeiro longa-metragem que eu participei como diretor de fotografia, que é um filme muito reconhecido, muito apreciado, inclusive pelas gerações atuais, O Bandido da Luz Vermelha, dirigido pelo Rogério Grosella, era um filme que a gente tinha muito pouco equipamento, né? Os elementos técnicos eram muito escassos, então esse filme tem doses de improviso cavalares. Né? Então, por exemplo, a movimentação toda de câmera do filme, a coisa mais sofisticada que nós tínhamos era uma cadeira de rodas. Mas em alguns momentos a cadeira de rodas não funcionava por causa do tipo de chão e tal. Então a gente desenvolveu várias tecnologias. Eu desenvolvi uma tecnologia que era um três-tabelas, né? Que é uma caixa de madeira que a gente usa para sentar, subir, sobre um tapete, desses tapetes persas, virado ao contrário, com a lã do tapete para o chão. E eu sentava no três-tabelas com a câmera na mão e o meu maquinista me puxava, me arrastava pelo chão com o tapete. E quando eu ia acompanhando, eu estava descrevendo um ambiente e tal, e eu tinha a possibilidade a qualquer momento de levantar e sair do tapete. E aí subir uma escada e tal, e às vezes a gente preparava um outro tapete com outro três-tabelas no segundo andar. Então eu saía ali, levantava, ia atrás, subia e tal, me adiantava, passava pelo personagem, vinha, ele segurava a minha cintura, o maquinista e me sentava no tapete, pegava o tapete e a gente continuava fazendo o movimento do tapete. Né? Então a gente usou tudo. Né? Eu inventei também um negócio que era um pano de câmera que eu amarrei em cima da reflex. A reflex era a câmera que a gente mais usava nessa época, a reflex 2C. E eu passava esse pano por trás da minha cabeça e juntava ele no motor da câmera, que era uma peça vertical cilíndrica,
né? E aí eu ficava com essa mão livre, né? Então eu, em alguns planos mais difíceis, eu mesmo fazia o foco, porque não dava para o assistente fazer. Então com uma mão só eu segurava a câmera, graças ao pano que juntava a minha cabeça, né? Tornava a minha cabeça e a câmera uma coisa só. Então eu ficava com a mão solta ali, né? Esse filme tinha esse improviso todo, né? Porque nós tínhamos 20 anos de idade e queríamos fazer cinema e não tínhamos os elementos, né? Mas até hoje, que já estou fazendo, eu tenho 43 ou 44 anos fazendo cinema, melhorou, mas de vez em quando você tem que improvisar mesmo, né? Eu gosto muito de construir aquilo ali, me passa aquela, isso aqui, né? Isso aqui, eu construí para fazer um filme há pouco tempo, um curta-metragem. Era quase todo ele passado dentro de um ônibus intermunicipal, né? E eu precisava de uma fonte de luz pequenininha, né? Para colocar como se fosse a luz do chão do corredor do ônibus. O ônibus tem uma luzinha no chão, né? Então eu fui numa loja né? Primeiro em casa eu encontrei qual o modelo de lâmpada, né? Que tinha as características que eu precisava, em termos de temperatura de cor, de índice de reprodução de cor, né? Comprei as lâmpadas e montei essa geringonçazinha, né? Um pedaço de madeira, né? Já estava bonitinho assim, pintado de branco, né? 2 pedaços de câmara de ar de bicicleta para segurar a lâmpada só está presa por isso. Isso aqui é aguenta calor, né? Botei aqui um parafuso, né? Onde eu boto um pino para segurar nos tripés, né? E isso ficou sendo a minha luz de chão. E a luz principal não era menos improvisada que isso. Eu fui nessa mesma loja onde eu comprei essas lâmpadas e eu estava procurando um refletor de LED comum para que fosse leve, para eu poder, com uma ventosa de vidraceiro, carregar vidro, prender a ventosa de vidraceiro no vidro do ônibus e na ventosa prender o refletor, porque eu queria uma luz mais lateral, né? Então se eu usasse tripé, qualquer coisa, a luz não ia ficar tão lateral. Para ela ficar bem lateral, eu precisava grudar ela no vidro. Mas eu precisava grudar ela no vidro e ter movimento para afinar a luz, né? Então eu já tinha ventosa para prender no vidro, só fiz uma adaptação do refletor, do garfozinho do refletor, para a ventosa e funcionou. Então a luz principal do filme era isso aqui e um refletor de LED doméstico de jardim, adaptado com uma ventosa de vidraceiro. E ficou lindo. O filme acabou de ganhar o prêmio especial do júri do Festival de Gramado. Filme feito assim. Qual é o filme? Chama-se Rivelino. Olha, a gente vive uma situação muito sui generis hoje, né? As câmeras digitais, né? A convergência toda da informática para a imagem em movimento, né? Na edição, na finalização, na correção de cor, facilitaram muito a vida de quem quer fazer cinema, né? Tornou os equipamentos acessíveis, preço não é mais uma barreira, você pode, eu acredito que não sei com os preços de hoje, mas com $10 mil você monta uma produtora com, né, uma ilha baseada num laptop ou num desktop, uma câmera como essa aí, né, um pouquinho de luz lá, um refletorzinho, $10 mil você tem lá uma produtora montada, né? Mas isso é só uma parte do fazer cinema, né? O hardware, o equipamento, é uma parte e não é a parte mais importante, né? Logicamente, sem o hardware você não faz os filmes, mas não é, né? Eu acho que o mais importante para você fazer cinema, né, do ponto de vista geral, não só da direção de fotografia, né, é você ter o que contar, né? Você ter ou uma história, no caso da ficção, ou um assunto, no caso do documentário, que você sinta e tenha certeza
que é do interesse, né? Ou porque nunca foi mostrado, ou porque é um assunto tabu, né? Ou porque você acha muito importante falar daquilo, né? Naquele momento em que você está. Então, eu acho que o mais importante, o que leva as pessoas a fazerem cinema é essa necessidade de expressão pela imagem, né? Que é uma coisa muito específica, né? Certas histórias dão bons filmes e outras não, né? Tem histórias que não têm nenhum apelo visual, que não servem muito para serem contadas pelo cinema, né? Então isso eu acho muito importante. Agora, do ponto de vista específico do diretor de fotografia, né, do cinematógrafo, eu acho muito importante a pessoa ter um mínimo de domínio, né, da linguagem da técnica, né? Você conseguir saber qual é o melhor equipamento para usar para um determinado filme, né? Não só o melhor em termos de qualidade, o mais adequado, né? Adequado em termos de custo, né? Adequado em termos de resultado técnico, né? E para você fazer isso, você precisa ter um conhecimento teórico também, né? Não adianta você sair, né? Pega uma câmera e sai gravando, achando que você vai aprender só gravando, você vai aprender a gravar. Você precisa ter alguns conhecimentos, né? Alguns conhecimentos de teoria da cor, alguns conhecimentos de percepção visual, né? Como é que o espectador enxerga aquilo que eu vou fazer, né? Então isso eu acho muito importante para o cinematógrafo. Ele tem que ter uma boa base, tem que ter um conhecimento, né, dos processos, né, e da linguagem cinematográfica, para não ficar reinventando a roda, né? Não ficar fazendo aquilo que já foi feito, achando que está fazendo alguma coisa nova, né? Não que exista algo inteiramente novo, mas o expressivo é sempre alguma coisa que aos pedaços já foi vista, mas naquela configuração, aqueles pedaços todos juntos, é novo, né? Então o novo é uma colcha de retalhos do que já não é tão novo, do que já não é inédito. Então você precisa, além de ter o conhecimento técnico e o conhecimento da linguagem, você precisa ter cultura cinematográfica. Para fazer cinema bem, você tem que ver cinema. Não existe o cara, eu vou fazer um filme e tal, você viu tal filme? Não. Você viu? Não. O cara não viu nada no cinema, então ele não tem noção de como é que o cinema andou até chegar aqui, né? Então eu acho importante isso, conhecimento da linguagem, conhecimento técnico, né? E principalmente conhecer o cinema, né? Ter uma vivência do cinema, perceber as mudanças, né, na linguagem, o que já foi percorrido, né, o que já foi dito, o que já foi mostrado, para fazer alguma coisa que não seja chover no molhado, né? Tem muita produção atualmente, justamente porque os meios digitais facilitam você produzir filme, mas não tem tanta coisa boa assim, tá? Você vê, eu vejo muito filme, porque eu também dou aula e tal, então filme de aluno eu vejo aos montes, né? Cada semana eu vejo pelo menos uns 3 curtas ou clipes de alunos e tal. E é isso, quer dizer, em cada 10 tem um bom. Normal, tudo é assim, né? Tudo tem, a excelência não é o comum, né? A excelência não é a regra, a excelência é a exceção. A excelência só será a regra no mundo ideal, no mundo em que as contradições sejam melhor entendidas e talvez resolvidas, minimamente resolvidas.